Galera, eu também era alguém que preferia a espontaneidade. A mim parecia que funcionava muito bem. Mas haviam momentos em que eu tinha alguns problemas. Por exemplo, estava lá eu criando determinado produto artesanal, de repente minha esposa me chama: "Ah, preciso que tu faça um favor pra mim, tal coisa". E na vida a gente precisa ter prioridades, né, galera? E uma das prioridades pra mim é minha família. Então, consequentemente, em consequência disso, muitas vezes eu me vi empedado. Por exemplo, minha esposa precisava lá, por exemplo, levar, vamos supor que eu tô aqui hoje criando agora aqui com vocês, tô sentado com vocês criando um determinado produto artesanal e minha esposa me chama: "Pá, preciso que me leve lá na oficina para buscar o meu carro". Bom, beleza. Eu vou ter que largar tudo que eu tô fazendo para ir lá ajudar ela, vai cortar o meu minha criatividade no meio para ir lá ajudar ela, para dar uma mão para ela, para dar uma força para ela, que vai prejudicar e muito o meu negócio de artesanatos, o meu trabalho artesanal, minha criatividade vai prejudicar muito. Agora, quando eu tenho aquele bloco específico na minha rotina, eu sei que segunda-feira de manhã eu vou usar 100% da minha capacidade descansadinho para criar as novas peças, novos produtos artesanais. Então eu já preparo a minha família, por exemplo, ó, segunda-feira não me interrompam que tá ok, eu vou estar concentrado no meu negócio de artesanatos. Gente, a parada qual é? Quando tu tem esse controle mais específico para criação, cara, quando tu tem horário específico para criação, nada te impede, nada te atrapalha. Então, quando tu estrutura um processo criativo, não significa tu limitar a criatividade, mas sim criar um ambiente onde ela possa florescer de forma consistente. Toda semana, todo determinado horário do dia, a criatividade pode florescer de forma consistente e produtiva, tendo esses horários específicos para criação. Defina horários no teu dia, única e exclusivamente para criação. Isso é muito importante. Esse período tem que ser livre de distrações. O macete é esse, para que tu possa te concentrar o máximo, completamente, o máximo possível no processo criativo. Além de tu ter sempre contigo um bloco de notas. Claro, o meu tá no meu cinto, tá lá no fundo. Eu tenho um cinto de utilidades do Batman, que eu uso durante o dia a dia. Eu uso um avental e uso um cinto. E aquele avental que vocês enxergam nas thumbnails agora é verdade, é fatídico. Eu uso um avental para não... Enfim, né, para manter sempre a higiene da roupa, né, para atender os clientes. E um cinto, eu tenho um cinto do Batman, que eu chamo, né, o cinto do Batman, onde eu penduro ali alguns paranauês para trabalhar. E, consequentemente, eu tenho uma pochete com caneta e papel, que é para anotar as ideias. Às vezes as ideias surgem do nada. Eu junto aquela ideia, anoto, para que naquele determinado horário específico de criação eu possa usar aquela inspiração para desenvolver aquela ideia. Então, tu ter, por exemplo, um modboards para te poder anotar, modboards para te manter inspirado e registrar as tuas ideias é muito importante. Ter ali um caderninho, um diário de ideias, vai te ajudar a captar sempre que possível as inspirações espontâneas. Isso permite com que tu desenvolva essas ideias posteriormente, mais tarde, naquele horário que tu tem específico para criação. Outra coisa muito importante é tu combinar, tu integrar essas duas agendas, a criativa com a da gestão. Isso garante que todas as áreas do teu negócio de artesanatos estejam sendo atendidas, estejam recebendo a atenção adequada, a devida atenção. Por exemplo, quando tu planeja a semana, de forma que amanhã, por exemplo, seja dedicada à criação e à tarde à gestão, ou vice-versa, dessa maneira tu consegue separar em blocos o teu tempo. Quando eu falo de gestão, eu não falo apenas de administração, eu falo de todas as áreas que envolve. Por exemplo, durante a manhã eu posso estar lá produzindo o artesanato e durante a tarde eu me preocupo em vender esse artesanato, em fazer o marketing desse artesanato. Esse é o verdadeiro equilíbrio dentro da oficina de artesanatos. Galera, é o seguinte... Por que é importante tu estruturar um processo criativo? Deixa eu reforçar isso aqui para vocês. Quando tu estrutura um processo criativo, mesmo que contraditório à natureza da criatividade, aqui é uma ferramenta muito importante, a estrutura do processo criativo. Mesmo que frequentemente a criatividade ela seja ligada à liberdade, à espontaneidade,
Uma abordagem estruturada pode aumentar a produtividade e garantir que tu seja consistente. Ajuda até a melhorar a qualidade. O uso do tempo, por exemplo. O uso dos recursos, das matérias-primas, dos materiais. Um benefício grande da estruturação é produtividade. Tu ter um processo estruturado, criativo, permite que tu produza muito mais em menos tempo. Além disso, tu mantém a excelência na qualidade. Tu consegue ter um outro benefício que é a consistência. Cara, tu consegue garantir que tudo que tu faz artesanalmente, todas as peças, todos os produtos artesanais atendam um padrão de qualidade que é consistente. Isso é essencial para te construir uma marca artesanal forte. Olha como a produção artesanal tem a ver com a administração, que tem a ver com a marca, que reforça para novos clientes, para te produzir ainda mais artesanatos. Isso tudo está interligado, está permeado entre si. Eu separo para a gente ter uma visão clara, mas isso permeiam entre si, se complementam. Você acabou de assistir um trecho incrível, não é mesmo? Mas esse é apenas um pedacinho que rolou na live passada. Assista os episódios completos do podcast 5 em 30, toda terça às 8h01 da noite, onde a gente explora ideias como a desse corte, só que com mais profundidade. Não perca essa oportunidade de expandir o teu conhecimento, tendo um impacto positivo no teu negócio artesanal. Então, agora mesmo anota aí na tua agenda, terça-feira que vem, às 20h01, ou seja, às 8h01 da noite, anota aí e eu te vejo por lá. E agora, um bom vídeo para ti. Além disso tudo, quando tu tem um processo estruturado para criatividade, para te criar os produtos artesanais, naturalmente tu consegue ter uma rotina criativa. E essa rotina bem definida, tu consegue equilibrar esse tempo dedicado à criação às outras responsabilidades que o negócio artesanal exige e tem, como a gestão, como, por exemplo, a gestão do tempo. Então, um jeito de tu estruturar tudo isso, de tu estruturar a criatividade, é definindo horários específicos para a criação. Estabelecer um período fixo no dia ou na semana dedicado única e exclusivamente à criação. Isso te ajuda a concentrar toda a tua energia de forma criativa, de uma forma muito mais eficaz. Aquele horário, ele tem que ser sem distração. Tu tem que escolher horários diários em que tu vai saber que tu tá menos suscetível a ter interrupções. Isso pode ser cedinho pela manhã, tanto quanto pode ser cedinho pela tarde ou à noite. Isso vai depender do teu ritmo pessoal. Além do mais, para que tu consiga definir esses horários específicos de criação, tu precisa ter uma rotina diária. Precisa transformar esses horários em uma rotina para que o teu corpo e a tua mente se ajustem àquele modo criativo naquele momento. Olha só, essa parada já virou filosofal e quântica, mas pensa comigo o seguinte: como é que um hábito se forma? Com pequenas atitudes. Por exemplo, lá no passado, eu sei que é um hábito muito claro na mente de todos nós, mas lá no passado eu fumava, galera. Nada de errado com isso, com quem fuma, mas eu fumava, parei de fumar fazem já uns anos. Lá no passado eu tinha influência da minha família, eu via os mais velhos da minha família fumando, e aquilo me influenciou de certa maneira. E aí, de repente, num certo momento da minha vida, eu experimentei um cigarro. Depois, esse cigarro era sempre esse pequeno gesto era reforçado com pessoas mais velhas, era reforçado com familiares, era reforçado com amigos, ao ponto desse reforço se tornar repetitivo. E esse repetitivo começou a se tornar um hábito, ficar forte. Tanto que, quando eu tava parado pra vocês, quando eu comecei o trabalho aqui na internet, há muitos anos atrás, eu terminava, por exemplo, eu começava uma live, eu tinha que dar uma pitada, e eu terminava a live e dava outra pitada, que eu ficava desesperado pra pitar. Por quê? Era um hábito. Era um hábito que eu já havia construído. Como é que a gente constrói o hábito de escovar os dentes? A gente vê os mais velhos escovando, os pais, geralmente, ou quem nos criou. Vemos os mais velhos escovando o dente. Aí nos dão um reforço de aprendizado, que é aquilo do tipo, não escova teu dente, cai. E aí tu começa
todos os dias, um pouquinho, escovando um pouquinho. Quando tu se dá conta, tu é adulto e se vê até na necessidade de escovar os dentes. Nem sujou os dentes ainda e se vê na necessidade. Faz assim, poxa, tem que escovar. Vou lá e escovo. Vira um hábito. Todos os dias, acorda, lava o rosto e escova o dente. É um hábito. Vira um ciclo. Se o hábito é positivo, vira um ciclo virtuoso. Uma virtude. Se é um hábito negativo, vira um ciclo vicioso. Da mesma maneira, o teu corpo e a tua mente se ajustam. Eu só acordo, eu não sei tu, mas eu acredito que tu seja muito parecido comigo nesse sentido. Eu só acordo depois que eu levanto, depois que eu arrumo o meu lado da cama, eu lavo o meu rosto e escovo os dentes. Aí eu acordo plenamente pro meu dia. Enquanto eu não faço nenhum desses 3 pontos, e tem dias que eu estou tão cansado, como por exemplo, um dia que me suga muito é um dia que eu tenho uma live contigo agora aqui. Me suga bastante do mental, porque eu tô aqui pensando, orquestrando os meus pensamentos para poder te explicar esse conteúdo. E isso no outro dia me deixa um pouco derrubado para levantar cedo. Levantar cedo para treinar aquela parada toda e tá frio, é inverno, então tu sente esse baque, eu sinto esse baque. Só que tem dias como amanhã, por exemplo, eu só simplesmente vou levantar da cama, vou arrumar meu lado, vou lavar meu rosto, me escovar e acordo pro meu dia feliz. Então, isso se tornou um hábito. E da mesma maneira que o corpo faz isso de forma automática, que a mente faz isso de forma automática, tu consegue entrar no modo criativo nesse determinado momento do dia. Só que para isso tu quer treino e repetição. Rotina. Vou citar um exemplo. Tu pode usar das 9 ao meio-dia única e exclusivamente para te trabalhar nos novos designs dos produtos artesanais, garantindo que não haja nenhuma interrupção nesse momento. E tu pode usar, por exemplo, da 1 às 4 horas da tarde para produzir as peças de pronta entrega, de venda. E das 4 às 6, 2 horas para fazer a gestão do teu negócio de artesanatos. Beleza? Então, dessa maneira tu cria uma rotina, tu entra num estado de flow, tu entra num fluxo mental e corporal que nada vai te interromper. E tu consegue chegar naquele momento, curte só, é como o relógio biológico do almoço, por exemplo, né? Chega meio-dia, a gente tá acostumado a almoçar meio-dia, a gente sente aquela fome, aquele desejo pela comida meio-dia. Eu, como almoço muitas vezes às 11 horas da manhã, eu tenho aquele desejo muito grande por comida, por comida. Não é nem por um café, um lanche, é por comida mesmo. Então, tu cria um estado de flow mental e corporal que o dia que tu não para ter o uso dessa criatividade extrema no teu negócio de artesanatos, para as tuas peças, tu sente até a falta disso. Então, é repetição, é disciplina, é aplicar essa rotina na prática. Não esquece do caderninho, carrega um caderninho.